Bom dia a todos, né? Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Só avisando aí para quem vai assistir pela internet que nós já retornamos aos cultos presenciais e mantendo todos os protocolos, né, sanitários, isolamento, tem álcool gel, né, uso de máscaras e tudo mais. Então, estamos de volta à congregação aqui da Igreja Bíblica de Mombaça. Os que nos ouvem, que quiserem participar conosco presencialmente, estão convidados, sabendo que temos que seguir os protocolos de segurança, né? O uso de máscara obrigatório, o álcool gel está lá na entrada para utilizar e mantendo o distanciamento social aqui também, certo? Para não termos problemas. Sabendo que o uso de máscara não é uma coisa que nós usamos porque gostamos e queremos usar, não. É porque é lei, vamos dizer assim, né? Foi instituído para a gente utilizar isso. E aí temos que ser obedientes às autoridades. E aí temos que usar, não tem jeito. Certo? Mas no dia que eles disserem assim, não use, a gente joga no toca-fogo, né? Joga no mato e toca-fogo. Mas enquanto eles disserem que tem que usar, nós temos que obedecer às autoridades para não dar mau testemunho. Nós, como cristãos, temos que ser as pessoas que dão mais exemplo à população, à sociedade, de como se deve obedecer às autoridades. Contanto que as coisas impostas pelas autoridades não entrem em conflito com a Bíblia. É no momento em que as autoridades humanas, terrenas, querem colocar algo sobre nós que é contra a Bíblia, aí já é outra história, né? Porque aí nós temos que dar preferência para obedecer a Deus. O apóstolo Pedro já disse naquele tempo, quando disseram que ele não podia pregar em nome de Jesus, não podia pregar o nome, né, proclamar esse nome, aí ele disse, julgai entre vocês mesmos, se é digno nós obedecermos a vós ou a Deus. E aí a resposta já foi dada, né? Nós temos que obedecer a Deus antes mesmo do que os homens. Até porque, assim, às vezes as pessoas confundem e acham que os cristãos são uma ameaça para o mundo. E na verdade não. O cristão, ele não vai atrás de perseguir ninguém, ele não vai atrás de matar ninguém, ele não vai atrás de ofender ninguém, de fazer mal a ninguém, ele só quer o bem. O que é que o cristão quer? O cristão quer pregar o evangelho para conduzir pessoas para o reino de Deus. Aí eu pergunto, o que é que há de mal nisso? E aí às vezes algumas pessoas, ou, não sei, não vou nem citar nomes nem instituições para não correr o risco de estar dizendo besteira, mas às vezes algumas pessoas acham que o cristão, o crente, o evangélico, assim dizendo, né, é uma ameaça para categoria A, B, C ou D, ou seja lá qual for. Eu não vejo assim. Eu não enxergo isso porque o cristão, o verdadeiro cristão, filho de Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, o intuito maior dele é viver uma vida que agrade a Deus e poder conduzir outras pessoas para Deus. Não vejo nenhum mal nisso. Que as pessoas, a nossa oração deve ser que as pessoas abram os olhos para essa realidade, para que eles enxerguem o benefício que um verdadeiro filho de Deus pode trazer ao mundo. E não distorcer a história, como alguns às vezes tentam distorcer e acusar os cristãos, achar que os cristãos são uma ameaça para o mundo, e na verdade não são. Nós sabemos que isso é uma artimanha de Satanás, porque ele quer destruir o reino de Deus, né? Ele não vai conseguir, certo? Porque Deus é o Todo-Poderoso, então Satanás não tem chance no combate contra Deus. E nós temos que, cada dia, buscar brilhar a luz de Cristo para a glória dele. Então nós vamos orar para dar início e depois faremos uma leitura na Palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. Oremos. Senhor nosso Deus, o Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos retornar às nossas reuniões presenciais aqui no prédio da igreja. Somos gratos a Ti, porque sabemos que em todo esse tempo de isolamento, o Senhor nos protegeu, nos guardou, e o fato é que estamos aqui de volta. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E esse tempo serviu também para refletirmos mais, pensarmos mais nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, para estarmos mais preparados para o encontro com o Senhor. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma leitura em Filipenses capítulo 4, versículo 1.
Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 1. E depois iremos para o tempo de louvor. Filipenses 4 e 1, vamos ler até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Versículo 4 agora, Filipenses 4 e 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Deus abençoe a sua santa palavra. Vou convidar minha esposa aqui para me ajudar a passar os slides dos louvores. Vamos iniciar com o corinho 170, calmo, sereno e tranquilo. Não precisa não. Não, mas tem que passar da canção transmitida. O pessoal não pode. A minha esposa estava lembrando aqui, meu filho, mas não tem data show não, mas aí tem que passar porque o pessoal que está assistindo vai assistir, né, pela internet, na verdade, e não está sendo transmitido ao vivo. Eu estou gravando, depois eu vou colocar lá. Aí para eles acompanharem passando a letra, né? Vai acompanhar? Não conhece esse? 170, 170. Calma, sereno e tranquilo. Pode imitar com calma. Ela ajeitou tudo ali, né? Não conheço isso. Nunca ela conhece. Sim, é. Os que você conhecer, pode. Certo. Só porque me amou.
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Número 233. Quem nos separará? 233. 233. Nós vamos para a meditação na palavra do Senhor agora. Vamos orar mais uma vez e depois daremos início à mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te damos graças ao Pai pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de acalmarmos nosso espírito, louvando ao Senhor, lembrando ao Pai que nada pode nos separar do Teu amor, porque o Senhor é quem nos sustenta e que nós temos que viver uma vida calma, serena e tranquila, porque confiamos em Ti, descansamos no Senhor. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre a mensagem da Tua Santa Palavra, que possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais e assim possa trazer edificação a todos nós. E além de aprendermos, ó Pai, possamos colocar em prática em nossas vidas para a glória do Teu Santo Nome. Pois oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós estamos seguindo um estudo baseado nesse livro, Comportamento do Crente, falando sobre o nosso comportamento e os princípios bíblicos da ética cristã. Vocês sabem que eu gosto de fazer perguntas às vezes, né? Para vocês estão lembrando. Alguém lembra o que é ética? Eu falei nos cultos, não foi? Pela internet lá, na escola bíblica, eu falei várias vezes o que é a ética, né? A ética é o dever, né? São os deveres que nós temos, não são os direitos, certo?
A ética está relacionada a essa ideia. Qual o meu dever como cristão, como filho de Deus, para comigo mesmo? Lembram? A ética individual. O meu dever para com os outros, que é a ética social. E o meu dever para com Deus, que é a ética teísta. Então, esse livro, ele nos ensina sobre isso, né? O primeiro capítulo, vamos dizer assim, né, que foi a primeira lição, nós dividimos em vários estudos para pudéssemos ver cada uma dessas éticas, a individual, a social e a teísta. O dever para comigo mesmo é eu viver de uma maneira que agrade a Deus, porque eu sei que cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Nós vamos dar conta a Deus da nossa vida, do que nós fizemos nesse mundo. Por isso precisamos saber qual é o nosso dever como cristão, para conosco mesmo. Temos que entender também na ética social, só fazendo uma recapitulação aqui para pegar o fio da meada, né? Que nós temos que levar as cargas uns dos outros. Em que sentido? A ajudar os irmãos a se manterem no caminho de Deus. Essa é a nossa maior tarefa como cristão e uns para com os outros. E o nosso dever para com Deus é nós adorarmos somente a Ele. Lá em Êxodo 20 diz, né? Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor disse que nós não podemos ter outros deuses. Isso quer dizer o quê? Que só existe um Deus, e esse Deus é o Criador dos céus e da terra. E nós temos que servir somente a Ele. Então, só uma pequena revisão do que nós estudamos sobre esses três tipos de ética, né? Individual, social e teísta. E hoje nós vamos estudar sobre os princípios bíblicos da ética cristã, propriamente dito. E nós entendemos uma coisa, que a doutrina ela não pode andar separada da ética. Qual é o meu dever para com Deus? Onde eu vou aprender o meu dever para com Deus, para comigo mesmo e para com os outros? Onde é que eu aprendo? Será que é numa sessão psicológica? Eu aprendo aonde? Qual a minha fonte para saber qual é o meu dever como cristão? É na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Essa é a fonte. Por isso que esses estudos, eles vêm trazendo isso à nossa mente, que a doutrina não pode andar separada da ética. Ou seja, para que eu saiba quais os meus deveres para com Deus, para comigo mesmo, para com os outros, eu preciso examinar as Escrituras. Eu não vou encontrar em outro lugar. O meu dever como cristão, eu vou encontrar onde? Na Bíblia. Não encontro em outro lugar. Por isso que nós temos que estar bem atentos e não tentar, vamos dizer assim, servir a Deus segundo a teologia do achismo. Porque tem às vezes algumas pessoas que tentam servir a Deus assim. Eu acho que é assim. Quando eu falo algumas pessoas, eu me incluo, porque no passado eu pensava que era assim também. Como é que você deve servir a Deus? Não, eu acho que tem que ser assim. Mas com Deus não tem teologia do achismo, certo? É a teologia bíblica, é a doutrina bíblica. Aí nós temos que examinar as Escrituras para saber o que Deus quer. Não é ficar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não é eu acho. É dizer, eu tenho certeza porque está escrito. Lembra o que Jesus fez quando ele foi tentado? Está escrito, está escrito, está escrito. A base dele era a Bíblia. E olha que ele era Deus, né? Mas ele não deixou as Escrituras de lado. Então isso deixa um grande exemplo para nós, que nós temos que também nos agarrar às Escrituras. Temos que nos manter firmados nela. E não ficar aí, não, mas fulano de tal disse isso. Eu tive uma experiência, né? E às vezes a gente encontra gente e diz assim, não, mas eu tive um sonho, uma revelação. Mas peraí, que revelação? Não, Deus falou comigo num sonho que isso, não sei o que. Foi mesmo. Rapaz, eu fico pensando, né? Você é um super crente, né? Porque hoje nós já temos a Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse e Deus ainda tem novas revelações e revelou para você. Parabéns, né? Estou ironizando aqui, né? Porque não existe isso. O que Deus queria falar para nós já está escrito. O que é que eu tenho para saber de Deus? Está na Bíblia. Eu não preciso que Deus
não vou nem usar uma outra palavra, né? Eu não preciso que Deus venha falar comigo para eu saber o que Ele quer de mim, não. Falar comigo que eu diga assim, numa revelação extra-bíblica, né? Aí eu dormi lá e sonhei, tive uma revelação divina que Deus quer que eu faça isso. Está na Bíblia? Não. Então, tem cuidado, né? Porque se não está na Bíblia, será que era Deus mesmo que queria falar com você? Será que foi Deus mesmo que falou com você nesse sonho, né? Então tem que ter um cuidado. Porque se Deus ainda hoje tivesse essa necessidade de se revelar para as pessoas em sonhos, em visões, né? Não precisava da Bíblia, não. Só precisava que Deus falasse para esses profetas, né? E eles espalhariam a mensagem. Não era assim no passado? Aí, irmão, mas era assim no passado, e o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Só que nós estamos em uma dispensação diferente, em um tempo administrativo de Deus diferente, que isso é o que significa dispensação, né? São os tempos de como Deus administrou cada época. Naquela época lá, que não tinha a Bíblia completa, era uma outra dispensação que precisava daquelas revelações para que a Bíblia fosse escrita. Hoje, como eu tenho a Bíblia escrita, então eu não preciso mais dessas revelações. Estamos em outra época, em um outro contexto. E aí, quando nós tentamos interpretar a Bíblia também fora de contextos, aí é onde vem os problemas. E nós temos que sempre analisar cada contexto, para não sairmos da linha, senão a gente vai acabar se enrolando todinho, né? É como você chegar, alguém está contando uma história e você chega do meio para o fim da história. Será que você vai entender a história toda? Então você tem que saber todo o contexto. Por que aquela história começou? Por que vocês entraram nesse assunto? O que chamou a isso? Então tem que entender essas coisas. Então isso foi só para a gente entender a nossa vida como cristão, para nós cumprirmos os nossos deveres como cristãos. Nós não podemos nos desligar da Bíblia e ficar achando isso ou aquilo. Precisamos examinar as Escrituras e saber o que ela tem para nós. Aí sim viver de acordo com o que ela tem para nos ensinar. Esse é um princípio bíblico da ética cristã. É eu me basear primeiro na Bíblia. E aí quando alguém me questionar a respeito de alguma coisa, por que você age assim? Está escrito. Por que você fala assim? Está escrito. Por que você vive assim? Está escrito. Você tem uma base, certo? Eu acho interessante, sabe o que é? Que às vezes o mundo rejeita a Bíblia, mas o mundo segue princípios bíblicos. Sabiam disso? Vou dar um exemplo bem prático, para quem vive na vida acadêmica, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas eu estou concluindo a faculdade de computação agora esse ano, se Deus quiser, né? E tem um tal de um TCC, né? Que é trabalho e conclusão de curso, ou outro chama de monografia. É uma espécie de como se fosse assim, um mini livro, vamos dizer, né? É como se você escrevesse um mini livro. E tudo que você vai falar lá tem que ter um embasamento teórico, que ele chama. Eu não posso simplesmente lá no meu TCC, olha que é um trabalho secular, do mundo, certo? Eu não posso chegar lá no meu TCC e dizer, rapaz, eu acho que isso acontece por conta disso. Como por exemplo, eu acho que as pessoas, vamos dizer, desenvolvem vírus para computador porque elas são más. Eu não posso dizer isso no TCC. Eu tenho que dizer assim, segundo fulano de tal, eu tenho que citar um embasamento teórico. Eu tenho que ter lido algum livro, algum artigo que fale sobre aquilo. Segundo o autor fulano de tal, o vírus é desenvolvido porque as pessoas são más. Eu tenho que ter um embasamento. E lá no final do TCC eu tenho que colocar a referência. Eu tirei de onde essa ideia? Tá entendendo? Então por que eu estou citando esse exemplo? O mundo... Não estou dizendo que as pessoas lá da faculdade não creem em Deus, não, certo? Mas de forma genérica. O mundo que rejeita as coisas de Deus, muitos deles seguem os princípios de Deus. Não sei se sem saber, né? Mas segue. E às vezes o cristão não quer seguir. Não, eu acho que servir a Deus é assim. Como assim eu acho? Era para você se fazer, era para nós fazermos assim. Está escrito na Bíblia, lá em canto fulano de tal, isso. O que a pessoa vai dizer, você está se embasando em quê? Qual a sua base para falar isso? A Bíblia. Lá no capítulo tal, versículo tal, do livro tal. E olha por que as faculdades não aceitam você colocar o acho, né? Eu acho que é assim. Eles não aceitam. Por quê?
porque você tem que se embasar em alguém que tem mais respaldo do que você, alguém que tem mais conhecimento do que você. Um doutor, um mestre, né, que escreveu alguma coisa, ou alguém que já se formou. A Bíblia, do mesmo jeito, nós temos que nos basear na Bíblia, porque foram pessoas que tiveram revelações divinas e escreveram, inspiradas por Deus. Então eu tenho que me embasar lá. Eu não posso viver a minha vida cristã nesse negócio de eu acho. Quando nós nos embasamos na Bíblia, a nossa vida se torna um pouco diferente. Porque aí não é mais o que eu acho, o que eu ouvi dizer, é o que Deus disse. Então temos que ter esse cuidado, não podemos desmembrar, né? Eu quero viver uma vida cristã sem a Bíblia. Tem até uns que dizem assim: eu vou ser crente em casa. Na época do isolamento tinha que ser, não tinha jeito, né? Mas ainda na vida real mesmo, vamos dizer assim, se está tudo permitido congregar, como é que se é crente em casa? Sem congregar, sem ter comunhão com Deus e com os irmãos, sem ouvir os estudos da palavra de Deus, como é esse negócio, né? Temos que ter esse cuidado. Temos que congregar, temos que ouvir da palavra, não podemos desmembrar essas coisas. Eu não consigo viver uma vida cristã que agrade a Deus sem a Bíblia. Não dá, porque a Bíblia é o manual, é o meu referencial teórico. É onde eu vou embasar os meus pensamentos como cristão. É onde eu vou embasar a minha vida cristã, meu comportamento cristão. Eu estou investindo tempo nessa ideia e reforçando e reafirmando para que nós tenhamos essa consciência que não dá para viver uma vida cristã que agrade a Deus sem a Bíblia, não dá. Ah, irmão, eu sou crente, estou há 10 anos que não leio a Bíblia. Como assim? Ah, me diga um versículo. Aí o cara, eu sou crente há quantos anos? 30 anos. Eu me cite um versículo aí que fala sobre a graça de Deus. Aí você ouve aquele silêncio, né? Dá para ouvir o grilho cantando, né? Se um alfinete cair no chão, você escuta. Como assim? Você é um crente há 20, 30 anos e não sabe um versículo que fala sobre a graça de Deus? Ele não está lendo a Bíblia. Né? Porque essa ideia de decorar, que às vezes a gente diz assim: eu tenho dificuldade de decorar. Todo mundo tem. Tem uns que têm mais facilidade do que outros, mas todos têm dificuldade, certo? Então como é que você consegue decorar uma coisa? Repetição, né? Repetição. Você vai repetindo. Eu estou com dificuldade de decorar esse versículo. Pois leia ele todo dia. Todo dia. Faça só a leitura. Não force a sua mente para decorar, não. Faça só a leitura dele todo dia. Todo dia. Uma hora você vai decorar. É igual andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta, a primeira vez a gente vai andando, aí pá, cai de novo. Daqui a pouco você sai correndo, lá e tem cabo que ainda sem a mão, né? Solta a mão do guidão e vai embora. Pegou a prática, né? Com a repetição. Então é assim que funciona. Se a gente estou com dificuldade de decorar, fique lendo. Todo tempo. Todo dia. Uma hora você vai decorar. Então nós temos que nos embasar sempre no que a Bíblia diz para vivermos a nossa vida cristã. Não podemos viver desligados dessa vida, do que a Bíblia diz para viver a vida cristã, não, certo? Vamos observar o que a Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, Colossenses 3, versículo 1 e 2. Porque depois de Filipenses, né? Colossenses 3, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esses versículos querem nos ensinar o quê? Se você creu no Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, isso quer dizer o que essa expressão? Nós já ressuscitamos com Cristo?
Não, né? Literalmente, não. Porque nós não morremos e fomos ressuscitados, fisicamente falando. Isso aqui quer dizer, se você creu no Senhor Jesus Cristo, você ressuscitou, agora é uma nova criatura, né? Está falando de algo espiritual. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, né? E por que eu tenho que buscar as coisas lá do alto? Porque Cristo vive lá. Ele diz, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí os nossos pensamentos: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nosso pensamento tem que estar voltado para as coisas do alto, para as coisas de Deus, as coisas celestiais. E para a nossa vida cristã, para nós vivermos de acordo com a Bíblia, nós temos que estar pensando nisso. Não é eu virar paranoico e a todo tempo querer estar desviando o meu pensamento para isso, mas é estar sintonizado com Deus. É como aquele versículo que diz assim: orai sem cessar. Ou seja, orai sem parar, né? Então isso não quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas no dia de joelho orando, não. Mas é o meu pensamento estar em espírito de oração a todo tempo. Vou tomar uma decisão, posso orar em espírito. Não é obrigado, eu estou lá na rua, eita, não sei se eu compro banana ou laranja. Espera aí vou lá no cantinho. Não é isso que a Bíblia diz quando ela fala orai sem cessar. Mas é você estar em espírito de oração, certo? Pensando, o que é que Deus quer de mim? Tem que tomar essa decisão. Deus preferia o que para mim? O que seria melhor para mim, de acordo com a vontade de Deus? É esse espírito que nós temos que viver, nesse espírito, esse pensamento de fazer a vontade de Deus, de glorificar o nome do Senhor, dando prioridade ao que Deus quer para nós e não ao que nós queremos para nós. Porque muitas vezes o que nós queremos para nós não é o melhor para nós. Sabiam disso, né? Sabia que até às vezes o nosso pedido de saúde não é o melhor para nós? Irmão, agora você endoidou, não foi? Como é que pedir saúde é ruim? Não estou dizendo que é ruim não, mas às vezes nós temos que ver a motivação. Por que eu estou pedindo saúde? Será que é para comer mais doce e chocolate? Senhor, me dá mais saúde, Senhor, tira essa diabetes de mim que é para eu poder comer meus doces. Aí vai vir de novo a diabetes. Se Deus tirar, você vai botar ela para dentro de novo, né? Então vamos refletir também, né? Vou pedir algo, não estou dizendo que você não ore por saúde não, certo? Estou só querendo abrir a mente para uma outra visão, mais ampliada. Quando eu estou orando a Deus, pedindo alguma coisa, qual a minha motivação para pedir aquilo? Será que a minha motivação está sendo realmente para glorificar a Deus? Ou está sendo só para minha satisfação? Eu citei o exemplo do doce do chocolate, né? Brincando, mas tem vários outros. Ah, o Senhor me dá um emprego melhor. Qual a sua motivação em ter um emprego melhor? É para se afastar de Deus e ficar desfrutando mais das coisas do mundo? Ou é para investir mais na obra do Senhor? Mais tempo e mais recursos. Quando falo recursos, não só a questão financeira, né? E aqui nós não somos a igreja da prosperidade. Traga 1000 e leve 2, né? Não é essa história aqui, não é pregado isso. Certo? Mas será, por que eu estou querendo um emprego melhor? Será que é para, o meu pensamento está sendo, não, é para que eu tenha mais tempo para servir a Deus e possa investir tanto meu tempo como meus recursos? Qual a motivação? Então nós temos que pensar, né? Pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. Então até nas nossas orações nós temos que pedir a Deus sabedoria. E o que eu estou orando realmente é para a glória de Deus? O que eu estou pedindo para mim? Porque, como eu disse, às vezes nós pedimos alguma coisa e nem é o melhor para nós. E às vezes Deus não atende aquela oração, Ele diz não, né? Como é que pode? Eu estou pedindo isso aqui a Deus, Deus não está me dando. Só que Deus, Ele vê além. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas intenções que nós mesmos não conhecemos. Porque Jeremias disse, né? Nosso coração, ele é o quê? Desesperadamente corrupto. E ele é enganoso, né? Mais do que todas as coisas. Então, às vezes, nem nós nos conhecemos. Nem nós sabemos o que seremos ou seríamos capazes de fazer se tivéssemos isso ou aquilo. Mas Deus sabe. E às vezes Ele não atende porque Ele sabe. Não vou dar não isso aqui que está vendo, porque eu sei que se Ele der, Ele vai se desviar dos meus caminhos. Então não vou dar. Vou dar uma pedazinha no sapato, que é para ele ficar sentindo uma dorzinha e se lembrando de mim.
certo? Então nós temos que refletir. Por que será que isso está acontecendo na minha vida, né? E aí orar a Deus, não questionando a Deus, mas pedindo uma explicação. Em que sentido? Para entender e viver em paz. Senhor, me dá sabedoria para entender por que eu estou passando por isso. Por que isso está acontecendo na minha vida? Senhor, eu não estou com rebeldia, não estou te questionando. Eu só quero entender para que eu possa viver em paz, sabendo o propósito do Senhor para a minha vida. Para que eu não sei que eu estou sofrendo isso aqui, estou passando por essa dificuldade, mas eu agora entendi que Deus está me lapidando, está trabalhando na minha vida para que eu seja um crente melhor. Eu sirva melhor a Deus e glorifique o nome dele. Essa deve ser a nossa oração quando estamos passando por alguma dificuldade. É querer entender o que é que Deus quer nos ensinar e não questionar, né? Como às vezes pode passar na nossa mente, certo? Como é que pode, rapaz? Eu vou para a igreja toda a vida, toda essa semana eu estou lá, ajudo e tudo, e estou sofrendo tanto. E às vezes orar a Deus questionando Ele, não podemos fazer isso. A Bíblia diz, né? Pode o vaso dizer ao oleiro por que o fez assim? O que é que isso quer dizer? O oleiro é aquele que faz os vasos de barro, né? E o vaso já está pronto. Como é que o vaso que já está pronto vai questionar agora? Ei, por que tu me fez desse jeito? Eu queria ser maior, né? Já está feito. Entendeu? E o vaso, ele não tem poder de se fazer. Alguém tem que fazer. Assim somos nós. Deus nos fez. E Ele nos quer para a glória dEle. E aí quando nós oramos a Deus, temos que orar a Deus querendo entender o que é que Ele quer que eu faça. E não me revoltado contra Deus ou angustiado contra Deus, jamais. Deus, nós temos que entender que Ele é um Pai amoroso. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você tem que entender isso. Eu sou um filho de Deus. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você creu no Senhor Jesus Cristo, você recebeu Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Você acha que um pai vai querer alguma coisa ruim para o filho? Não vai. Quando o filho quer fazer uma coisa, ei mamãe, ou papai, eu quero tirar a manga lá naquele pé de manga podre acolá, deixa? Aí o pai diz, não, vai nada. O pai é ruim, não deixou eu tirar a manga. Se ele sabe que tu vai se estabefar no chão lá, o pé de manga tá podre, nas galhas tão podres, tu vai subir, vai cair, vai arriscar até morrer. Teu pai sabe disso, vai deixar tu ir? Não, papai deixa eu ir para onde eu quero, porque ele é bom. É bom não. Papai e mamãe que deixa o filho ir para onde quer não é bom não. Porque o papai e a mamãe sabem o que é bom e o que não é para o filho. E quando ele deixa fazer o filho fazer o que quer, não é bom não. Porque o filho ele não sabe, ele é uma criança. Um adolescente, às vezes que não sabe. Às vezes nós adultos temos muitas dúvidas na vida, é ou não é? Não sei vocês, mas eu tenho. Muitas dúvidas, o que eu faço? Faço isso, faço aquilo, não sei do futuro, não sei o que vai acontecer, não sei a decisão a tomar. Eu tenho essas lutas, já sou adulto. E uma criança, um adolescente, ele tem certeza, não, eu fazer isso aqui é o melhor para mim. Duvida é o dó, como diz a história, né? Ele vai saber tudo o que é bom para ele. Os pais é quem vão ter que orientar. Não, meu filho, eu já passei por isso aí, deu certo não. Vai não. Papai é ruim. Não, eu quero o seu bem. Os pais seculares, humanos, não querem o pior para os filhos, mas em Deus. Então, quando Deus não nos dá alguma coisa, é porque Ele sabe que é o melhor para nós não termos aquilo. Temos que entender isso também. Então, esses princípios bíblicos são para nos orientar, para nos guiar. O que realmente fazer? Eu quero cumprir o meu dever como cristão, viver uma ética cristã. Preciso o quê? O que é que eu preciso? Da Bíblia. Certo? É disso que eu preciso. Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, preciso meditar nas Escrituras, que eu costumo sempre falar. Não se contente apenas em ler. Às vezes tem gente que conta como vantagem, né? Eu li a Bíblia 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, 4 vezes no ano, sei lá quanto, né? Certo. O que você aplicou para a sua vida? Não estou dizendo que não leia, entenda, né? O irmão Rogério lá está dizendo para a gente não ler a Bíblia. Não, não estou dizendo isso não. Estou dizendo que você, além de ler, reflita e aplique à sua vida.
Eu li a Bíblia uma vez, 2 vezes no ano, beleza. O que eu consegui aprender e o que eu coloquei em prática nesse ano? Dessas 2 vezes ou 3 vezes, sei lá quantas, você leu a Bíblia durante o ano. O que mudou em sua vida naquele ano? Né? Essa tem que ser a reflexão. Eu li a Bíblia 10 vezes no ano. O que é que mudou na tua vida? Nada. Posso até dizer que não está servindo essa leitura, certo? Não está servindo, porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva. Ela fala aos nossos corações e ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, como é que eu leio a Bíblia 10 vezes no ano e não mudou nada na minha vida? Não está servindo. Está entrando no ouvido e saindo no outro, certo? Então, se nós lermos a Bíblia, mas praticarmos, aí vai fazer toda a diferença. Meu irmão, quantos versículos você leu no ano? Rapaz, só li 1. Você conseguiu colocar em prática? Consegui, mudou, transformou a minha vida. Foi mais vantagem do que o que leu 10 vezes e não mudou nada. Estou sendo radical, né? 1 versículo para 10 vezes, estou sendo radical. Lógico que o cara não vai ler 1 versículo por ano, né? Eu estou sendo bem radical para você entender o que realmente Deus quer. Deus quer uma vida transformada, uma vida mudada. Ele não quer status, né? O irmão lá, rapaz, lê muito a Bíblia, graças a Deus por isso, né? Tem a vida transformada? Isso é o que Deus quer, vidas transformadas. Não estou dizendo a você que lê só um versículo no ano. Repito, né? Leia várias vezes a Bíblia no ano, se você puder, certo? Mas tenha em mente, eu preciso praticar. A minha vida precisa mudar a cada dia, de acordo com as Escrituras. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Nós possamos, ó Pai, a cada dia sermos constrangidos pelo Teu Santo Espírito a ler mais as Escrituras e, além disso, refletir, meditar e sermos transformados por ela. Porque a transformação que vem dela é para o bem, é para melhor, é para glorificar ao Senhor e ao Seu Santo nome. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre esse dia, que possamos em tudo honrar e glorificar o Senhor. Pedimos a bênção do Senhor também pelo culto à noite, que os irmãos possam se fazer presentes para juntos nos alegrarmos no Senhor, na força do Seu poder, e assim adorarmos ao Senhor e meditarmos na Tua Santa Palavra, para a glória do Teu Santo nome. Nós pedimos a bênção do Senhor por cada um dos irmãos e irmãs, ao retorno aos seus lares, Senhor esteja os abençoando e guiando. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, bom dia a todos. Deus os abençoe. Até a noite. Se Deus quiser, estaremos de volta. Lembrando, irmão, só do horário, né? 18h30, né? 6h30 da noite, mesmo horário, o culto à noite, tá bom?